Fala galera, beleza? Eu sou Marcelo Rocha, o seu professor de geografia, e eu estou aqui para te ajudar muito nos vestibulares e para entender geografia para a vida também. Eu vou fazer aqui com vocês uma aula que eu adoro fazer de maneira presencial, que eu chamo de O Mundo em Mapas, que é simplesmente fazer isso. Abrir o mapa no Google Maps e ir navegando pelos lugares, mostrando alguns pontos estratégicos, alguns trechos de áreas naturais importantes, falando um pouco dos continentes, dos oceanos, para literalmente te dar um basicão sobre a geografia do mundo. Lugares que talvez você já ouviu falar, mas não conhecia, não sabia onde estava, não sabia literalmente a sua posição estratégica. Como uma das competências, na verdade, uma das habilidades mais cobradas no Enem é fazer interpretação de mapas, enfim, de gráficos, essa aula é para exatamente desenvolver essa tua habilidade. Então, hoje, eu quero que você se divirta. Eu quero simplesmente que você pegue algo para anotar ou simplesmente pare para assistir, de boa. E abra sua mente para descobrir alguns lugares que talvez você já conhecia, mas não sabia que tinha essas características. Portanto, eu vou combinar uma coisa com vocês. Façam as anotações. Eu vou desabilitar minha câmera para que você foque apenas nos lugares onde eu vou mostrar e para que, obviamente, não atrapalhe a sua navegação. Vem comigo, vamos viajar o mundo em mapas. Vai começar agora. Vamos nessa? Enfim, vamos abrir aqui, vamos começar pelo continente americano, ok, gente? Já que é o primeiro que está aberto aqui, eu não sei o teu nível, assim, de conhecimento sobre os continentes, então eu vou falar desde que seja para uma criança até para uma pessoa que já é expert em geografia. Eu vou falar, assim, tudo que eu puder te ajudar em relação a isso. O continente americano, que assim, um dos maiores continentes, são 35 países, mais de 1 bilhão de pessoas, e no sentido de norte a sul, é o maior de todos os continentes, são quase 15 mil quilômetros do extremo norte, aqui do continente americano, até o extremo sul. Esse continente pode ser dividido, dependendo do critério, por exemplo, se eu for levar em consideração o critério geográfico, seria em 3. E esses 3 que você está vendo aqui, Canadá, Estados Unidos e México, seria a chamada América do Norte. Essa parte do meio aqui seria a América Central, que é dividida em 2 partes. A parte que liga ao México é o que a gente chama de Istmo, ou América Central Istmica. Já essa parte insular, as ilhas, corresponde à parte da região do Caribe, uma região importante também dentro do continente americano. Já aqui embaixo temos a nossa querida América do Sul. Beleza, gente? A América do Sul é essa que tem algumas subdivisões. Por exemplo, quando falamos da América Andina, é a parte do continente americano, deixa eu botar aqui, deixa eu colocar para satélite, onde aparece nossa querida Cordilheira dos Andes, essa cadeia de montanhas, esse dobramento terciário que se formou aí por choque de placa tectônica. Já aqui embaixo, nós temos a América Platina. Platina em referência à bacia do Plata, ou Prata. Um rio importante, essa bacia que envolve o rio Uruguai, o rio Paraguai, que é esse que está aqui, ó, drenando a planície do Pantanal, tanto o Pantanal brasileiro, Mato Sul Grossense, quanto o Pantanal paraguaio, que é o Chaco, como eles chamam, né? Envolve também a Bacia Platina, o Rio Paraná, que está aqui, tranquilo? Então, os países platinos são esses aqui, ó, Uruguai, Argentina e Paraguai. Isso porque essa bacia, ela deságua exatamente aqui, nesse trecho. Então, você vê aqui, ó, perto de La Plata. Ok, gente? E aqui embaixo já temos um ponto importantíssimo, tá? Eu acho que você já ouviu falar no chamado Estreito de Magalhães. Olha ele aqui já aparecendo imponente no mapa. O Estreito de Magalhães, gente, é uma área muito importante porque é uma área de passagem do Oceano Atlântico para o Oceano Pacífico. Claro que hoje em dia essa passagem, a maior parte das vezes é feita através do Canal do Panamá. Daqui a pouco eu falo dele. Mas no passado, antes da construção do Canal do Panamá, o Estreito de Magalhães ele já foi assim cruzado por muita gente. Inclusive o nome dele é em referência ao navegador português Fernão de Magalhães.
Então, cerca de 600 quilômetros de um ponto para outro, nessas terras chilenas aqui, você consegue sair do Oceano Atlântico e ir para o Oceano Pacífico. Não é uma travessia fácil, tá, gente? É uma travessia muito complicada. Então, só bons navegadores conseguiram passar. Inclusive, foi retratado nos Lusíadas de Camões a existência desse Estreito de Magalhães. Mais um pouco aqui para baixo, viu que bonito, essa região chamada de Terra do Fogo, tá? Ó, Isla Grande da Tierra del Fogo, até meu espanhol tá destravado aqui, ó, Ushuaia. E aqui nós temos um outro local, você tá vendo aqui é o Cabo Hornos, que fica nessa ilha de Hornos, também pertencente ao Chile. Hornos em referência a essa localização também. Você tem aqui o Estreito de Drake. Drake foi um explorador britânico que também cruzou essas regiões. Inclusive Charles Darwin também, naquele Viagem do Beagle, né? Aquele relato de viagem de Darwin, ele citava essa região. Então, também era uma região de passagem de um ponto para outro. Essa região do Drake, ó, alguns lagos aqui. Então, uma região muito importante. Tranquilo? Vamos ver se tem alguma coisa por aqui. Vamos ver se dá para enxergar alguma coisa. Deixa eu pegar o bonequinho aqui. Bora ver aqui. Nada. Nada. Deixa eu ver aqui. Aqui vai. Vamos ver o que tem aqui. Ih, tem muita coisa não. Montanhas e o marzão ali. Saca? Então, a região inóspita, uma região muito gelada, uma região em que é literalmente uma região de climas extremos. Ok, gente? Subindo mais um pouquinho aqui, nós temos alguns parques. Aqui, ó, parques nacionais, em cima da região já da Cordilheira. Essa região é chamada Patagônia, que envolve parte da Argentina e parte do Chile. Aqui você vê alguns lagos chilenos, também região dos lagos, no sul do Chile. E subindo um pouquinho aqui, olha só o que a gente vai encontrar. Já vai começar a mudar a paisagem. O que você está vendo? Uma paisagem já se aproximando de áreas desérticas. Tá? Já ao norte aqui de Santiago, capital do Chile, nós temos o Atacama, o deserto mais árido, assim, um dos considerados os mais secos do mundo. E o interessante é que esse deserto é o seguinte, a Cordilheira dos Andes ela está aqui, nessa região. Então, deveria ser região a barlavento, região que retém os ventos úmidos que vêm do oceano. Porque é meio louco, você tem um oceano aqui bem pertinho, não tem um deserto. Mas acontece que nessa costa aqui ocorrem as chamadas correntes marítimas frias, é a chamada corrente de Humboldt. Humboldt, que foi um explorador importante, um geógrafo importante. Essa corrente fria, ela antecipa a chuva. Então, diminui a evaporação. Então, os ventos úmidos, ao invés de chegar aqui, eles precipitam aqui. Resultado, temos um deserto. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui uma paisagem do Atacama para vocês. Lindo Atacama. Olha aí, ó. Áreas vulcânicas, ó. Galera, turismo aqui, ó. Galera conhecendo, expedições. É uma área muito interessante em relação ao mundo. Quando falamos também, assim, de estreitos importantes, obviamente que não podemos esquecer dele. O Canal do Panamá. Olha ele aqui, deixa eu te mostrar ele. Diferente do Estreito de Magalhães, que é natural, o Canal do Panamá ele foi construído, ok, gente? Ele foi construído com essa finalidade de diminuir as distâncias entre o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico. Então já existiam alguns rios, o que foi construído foi essa passagem de um ponto para outro, aqui da Baía do Panamá até o outro lado do Oceano Pacífico. Inclusive, ó, tu tem aqui o Lago Gatun, foi um lago artificial construído, porque temos uma situação aqui. Diferente do Canal de Suez, que eu vou falar dele daqui a pouco, o Canal do Panamá ele tem altitudes diferentes. Então, para a navegação acontecer, para um navio passar de um lugar para outro, foi necessário construir eclusas, que é aquela espécie de elevador que passa de um lado para outro. Então, isso aqui
começou a ser construído pelos franceses lá no final do século XIX, 1880. Não deu certo, porque, assim, os franceses até tinham experiência nisso aqui, porque eles tinham construído o canal de Suez, porém, eles não esperavam que aqui teria uma outra situação, né? Aqui você tem um clima diferente, então, olha que bonito aqui, os lagos. Você tem um clima diferente, a galera não esperava, morreram muitos franceses vítimas de febre amarela, até antes da galera descobrir que estava ligado ao mosquito, então foi quase 20 mil mortos. Então os franceses abandonaram, os americanos, por interesse, assumiram a obra, concluíram o canal. Nessa época, o Panamá pertencia à Colômbia, e aí, nesse contexto aí do início do século XX, tornou-se um país independente, até com apoio dos Estados Unidos, que durante muitos anos controlou o canal do Panamá, mas hoje em dia ela está todo sob o domínio da própria cidade do Panamá. Cidade essa que desenvolveu um intenso comércio exatamente por conta da presença do fluxo de mercadorias, de pessoas, de turistas, de mercadores. Então, deixa eu ver se eu consigo ver aqui uma imagem da cidade do Panamá, para vocês terem uma noção de como é a cidade, diferente do que a gente imagina. Olha que bonito. Para quem acha que é um país da América Central, enfim, tem suas pobrezas, mas o canal contribui muito para a economia local. Tranquilo, gente? Então tá aí, deixa eu ver mais uma vez se eu consigo ficar bem pertinho do canal aqui para a gente ter uma visão. Eu gosto muito de fazer esse trabalho, gente. Até isso é livre, às vezes você está em casa, você nunca fez isso. Você ficar olhando pelos locais do mundo aí, você encontra cada coisa incrível. Olha aí a passagem do canal. E sempre você vai achar coisas diferentes. Massa? Então, tá aí o canal do Panamá para a gente conhecer um ponto estratégico. Vamos subir um pouquinho aqui, deixa eu virar. Vamos subir um pouquinho. Opa. Oi. Vamos lá. Agora. Vamos subir, vamos aqui para a América do Norte. Deixa eu botar um mapinha aqui que fica melhor. Na América do Norte, nós temos algo interessante. Eu queria que você enxergasse logo de cara. Quando a gente olha, por exemplo, os Estados Unidos, vejam que as fronteiras americanas, elas são praticamente em linhas retas. Ó. Olha só, Kansas, olha aí, uma linha reta. Novo México. Primeiro que a gente vai ver muito estado americano, Estados Unidos, que tem 50 estados, a gente vai ver muito estado com nome espanhol, né? Isso porque eram territórios pertencentes ao México, e aí com que no processo de ocupação dos Estados Unidos ou foi comprado ou foi tomado, certo? Dependendo do estado. E muitas dessas fronteiras elas foram traçadas de maneira artificial. Isso porque se a gente pensar numa fronteira natural, ela é feita por um rio, é feita por uma montanha, por um planalto, qualquer coisa que vai dividir um lugar do outro. Mas nesse caso são fronteiras traçadas pelo papel. Lembra que isso foi muito presente na África. Então essas fronteiras elas só tinham o interesse aí de dividir esse território. Ok, gente? Então a gente está vendo o Golfo do México, uma região muito importante aqui, ó, uma região assim, do ponto de vista natural, primeiro porque aqui se forma uma corrente marítima quente, que ela sai daqui e essas águas quentes, elas percorrem toda essa costa oceânica e chega até aqui, na costa do Oceano Atlântico da Europa, amenizando o frio, impedindo, por exemplo, o congelamento do Mar do Norte, em algumas áreas ali. Então, além disso, no Golfo do México, recentemente aí, foi encontrado petróleo, então isso acabou tornando essa região uma região ainda mais importante, assim, do ponto de vista geopolítico. E se a gente fosse analisar do ponto de vista geográfico, o Golfo do México ele é o maior do mundo. Golfo, que para quem não sabe o que é, deixa eu explicar aqui. Deixa eu até usar esses dois exemplos. Você está vendo aqui que tem um pedaço de terra saindo para o mar. Um pedaço de terra que sai para o mar, você vai chamar de península. Se essa península for pequena, você vai chamar de cabo. Se não tiver ligação com o continente, é ilha, certo? Península significa quase ilha. Já um golfo é um pedaço de mar que entra pelo continente, é o oposto.
península, um pedaço de continente que sai para o mar, Golfo, pedaço de mar que entra no continente. Dá para ver muito bem aqui, ó, o Golfo do México, a Península da Flórida, a Península de Yucatán, na região do México, uma região importante do ponto de vista histórico. Aqui a gente tem o Golfo da Califórnia, outro Golfo mexicano, junto com a península aqui da Califórnia, não a Califórnia americana, tá, gente? Aqui é muito interessante, eu lembro de uma matéria há alguns anos atrás, que foi encontrado um tubarão chamado, eles chamaram de tubarão ciclope, porque foi um tubarão de um olho só. Depois tu põe no Google aí, tubarão ciclope. Peraí, deixa eu colocar aqui. Tubarão ciclope. Olha aí. Que loucura, que doideira. Ai, meu velho, é só coisas que o mundo aparece. Enfim, então, é uma região super importante também. Ok, gente? O México, que aqui na fronteira norte do México, você tem algumas indústrias americanas, na verdade, que se instalaram aí para aproveitar-se dessa mão de obra mais barata mexicana, são as maquiladoras, tá? E elas produzem literalmente para os Estados Unidos, mas usando aí a infraestrutura e a mão de obra mexicana, que é mais barata. Inclusive, o próprio Donald Trump, ele criticou isso, né, durante a sua campanha e disse que iria revisar essas políticas aí. Já que eu estou aqui embaixo, bora falar dessa região, a América Central, Insular, Caribe. Cuba, o principal país, ok, gente? Tem Jamaica, que muita gente acha que é na África, mas não é. Ilhas Caimã, Haiti. Aqui você tem as grandes Antilhas. Mais aqui para baixo você tem as pequenas Antilhas. Ilhas pequenas, algumas delas pertencentes à França, ao Reino Unido, pertencente a os Países Baixos, aos Estados Unidos, como é o caso de Porto Rico, uma ilha que pertence aos Estados Unidos. O porto-riquenho, ele é um cidadão americano, mas ele não tem direito a voto, isso porque Porto Rico não é um estado americano. Inclusive, recentemente, eles até fizeram uma espécie de plebiscito querendo que Porto Rico se tornasse um estado americano, mas não se tornou, tá, gente? Então, essa é a região das chamadas Pequenas Antilhas. Mais para cima aqui, aí deixa eu mudar aqui que tem uma imagem incrível. Nós temos as Bahamas, que é uma região incrível. Você está vendo muitos corais aqui, são ilhas coralinas, né? São ilhas formadas por corais. E as Bahamas é uma coisa interessante. As Bahamas é um dos países mais ricos da América. Papo sério. Você sabe que a América Central ela é subdesenvolvida, mas as Bahamas você tem aí uma renda per capita de quase 32 mil dólares. É muita coisa, isso por ano, né? Enquanto no Brasil isso aí não chega a 9 mil dólares, essa média. Isso porque o turismo e muita gente com grana acaba vindo para cá. E aqui tu encontra, vamos para Nassau aqui. Olha só, uma área histórica, ó, turismo movimenta essa área firmemente. Deixa eu botar outra imagem aqui. Vamos lá, Bahamas. Aqui, vamos para essa aqui. Uau, aí você entende o porquê, né? Incrível. O Caribe é incrível. Ok, gente? Subindo um pouquinho aqui do continente americano, eu quero destacar uma região importante para vocês, que é essa daqui. Essa é a região dos lagos, dos grandes lagos. Região de água doce, reservatório de água doce, que sem dúvida nenhuma é um dos maiores reservatórios de água doce do planeta. Sabe que Canadá é um dos países que tem a maior disponibilidade de água doce, embora parte dela esteja congelada. O Brasil também, tá, gente? Cerca de 12% da água doce do planeta está no território brasileiro. E essa região dos lagos ela é muito importante. Primeiro que ela é fronteira entre Estados Unidos e Canadá. E ao sul dela aqui é onde se desenvolveu entre sul e nordeste aqui, um forte aparato industrial. Isso porque pela presença de minerais, de carvão, de combustível, essa região se tornou a região industrial
inicial dos Estados Unidos. A indústria começou aqui dentro dos Estados Unidos, em torno dessa região dos lagos, ou próximos a ela. A maior parte deles são utilizados como limite de fronteira, de um lado Estados Unidos, do outro lado Canadá, com exceção do lago Michigan, que é esse que cruza Chicago aqui, que é completamente americano, tá? Mas os outros, todos eles têm um pezinho no Canadá. Veja que incrível. Parece oceano, não é isso? Assim, você tem essa dimensão que literalmente parece oceano. Então, com exceção desse daí. Vejam que as principais cidades canadenses, elas também estão em torno aí dessa região dos lagos. Então, Ottawa, Montreal, a província de Quebec, então Toronto. Então, alguns lugares importantes aqui entre os Estados Unidos e o Canadá. Vejam as fronteiras também, ó, cortando bem o lago, ó. Fronteira retinha, são limites artificiais. Tranquilo, gente? Olha lá, a quantidade de água doce também, parte dela congelada. Ao norte do Canadá, enquanto se encontra muitas ilhas, se encontra a Groenlândia. Groenlândia, que é um território que pertence à Dinamarca, tá, gente? É considerado aí a maior ilha do mundo. Isso porque ela é usada como referência. Tudo que é menor que a Groenlândia é ilha. Tudo que é maior que a Groenlândia é continente. Por isso que quando eu venho para cá, ó, e analiso, deixa eu botar em mapa que fica melhor, e analiso a Oceania, eu poderia dizer, ó, a Oceania não é uma ilha, olha lá, a Austrália não é uma ilha, mas aí foi colocado como referência que, sendo maior que a Groenlândia, já se torna continente, é uma grande porção de terra cercada por água. Menor seria a ilha. A Groenlândia, que é uma região que hoje em dia está sendo muito assim, visada, e sobretudo porque por conta das mudanças climáticas, a possibilidade de diminuir a camada de gelo e aparecer ali algum recurso natural importante, tá? Isso está acontecendo com todo o Ártico, embora a Groenlândia ela tem uma certa autonomia em relação à Dinamarca. Então ela tem autonomia para decisões políticas, enfim. Ela, durante muitos anos, inclusive chegou a ser suspensa na época da guerra, o domínio dinamarquês, naquele contexto da Segunda Guerra Mundial. Depois foi assumido de volta e ela manteve, a Groenlândia manteve uma boa relação com os Estados Unidos. Nessa região aí tem um minério assim, raríssimo, que é a criolita, e o país acabou se virando muito tempo com a venda desse minério. Deixa eu ver se eu consigo ver alguma cidade aqui. Vamos lá, essa daqui. Ui, bora, vamos para a Groenlândia. Uau, que incrível. Base de pesquisa científica. Porque a tendência é que se essa camada de gelo diminuir, muita coisa que está aqui por baixo vai contar a história do planeta. Entre eles, o aparecimento, por exemplo, de combustíveis. Isso pode ser que aconteça. Tanto que lá no Ártico, acredita-se que lá no Polo Norte, existe aí cerca de 30% das reservas de gás natural que ainda não descobriram no planeta. Imagine, mais de 10% do petróleo do mundo ainda não descoberto pode estar lá no Ártico, aí próximo aqui a essa região. Então, por isso que são lugares estrategicamente assim muito cobiçados agora dentro desse contexto. Aqui ao lado nós temos o Alasca. O Alasca, que é um estado americano, é um dos 50 estados americanos. Tanto o Alasca quanto este lugarzinho aqui, isolado no mundo, que é o arquipélago do Havaí, tá, gente? A história do Alasca é bem interessante. Eu acho que você já ouviu falar que o Alasca pertencia à Rússia, tá? Foi vendido por uma pechincha de 7 milhões na época, lá no século XIX, 1800 e pouco, 1865, 67, por aí. Obviamente que na época, tanto um quanto o outro ocorreram rejeições por parte da Rússia. Teve gente que não queria vender, teve gente que dizia, vamos se livrar disso. Na época a Rússia estava enfrentando aí a Primeira Guerra da Crimeia, então estava bem fragilizada, então ela meio que se livrou disso. Inclusive deu autonomia para parte da população que vivia no Alasca. Se quisesse ir para território continental,
ou não fazer parte, não virar cidadão americano, poderia acontecer isso. E literalmente foi vendido aí, eu vi um cálculo, em torno de 5 centavos por hectare. Imagina, velho, como foi barato. O problema é que pouco tempo depois ocorreu uma corrida por ouro, uma corrida por petróleo. Foi encontrado muito petróleo na região do Alasca. Tanto que hoje, galera, o Alasca é o estado americano que mais produz petróleo. Então, foi um presente de grego que os Estados Unidos pagaram pouco, mas em compensação. O que essa moto está fazendo aqui no meio do nada? Mas em compensação, hoje eles ganharam ali uma quantidade de dinheiro em cima do Alasca gigantesco, tá, gente? Mas é uma terra muito bonita, muito bonita. Ah, engraçado, deixa eu ver se eu volto para essa imagem aqui. Esses lugares no extremo norte, por conta da posição geográfica, dependendo da estação do ano, o sol não vai embora, né? Então você tem inclusive o fenômeno do sol da meia-noite. Essa foto poderia ser à meia-noite. Então tem dias, isso ocorre em alguns lugares do Polo Norte, tem dias que tem meses que fica assim o tempo todo. Em contrapartida, tem meses que fica tudo escuro. Isso por conta da inclinação em que essas áreas se encontram. Tranquilo, gente? Beleza? Vamos falar desse lugar aqui. Esse lugar aqui, de um lado você tem o Alasca, do outro lado temos a Sibéria, a Rússia, ok? Hoje a divisão disso aqui é feita através dessa ilha, essas ilhas, são as Ilhas Diomed. Essa ilha maior pertence à Rússia, essa ilha menor pertence aos Estados Unidos, tá? Interessante que nessa região ela é cortada pela linha internacional de mudança de data. Ou seja, se você cruza as ilhas de Diomed, você vai ter que alterar o dia, né? Eu acho que até já expliquei isso na aula de fuso horário. A grande Diomed pertencente à Rússia está um dia a mais em relação à pequena Diomed. Uma região interessante nessa região. Você sabe que aqui nós temos o Estreito de Bering, tá? E segundo as principais teorias assim da grande da grande, como eu posso dizer para vocês, da grande migração humana, parte de animais e de seres humanos, eles cruzaram o Estreito de Bering. A ideia da ponte terrestre, né, que se formou aí num período climático diferente, quando os níveis dos oceanos acabaram diminuindo por conta do congelamento de algumas áreas e, consequentemente, algumas terras elas apareceram. Isso, uma última glaciação, mais ou menos, sei lá, uns 22 mil anos atrás. Isso permitiu a entrada desses povos e de alguns animais também no continente americano. Então, isso é uma teoria defendida aí por muita gente, muito antropólogo, muita gente que acredita nisso, né? Então, isso até mostra também que ocorre um grande risco de alguns lugares no Oceano Pacífico, alguns lugares assim, por aí, de desaparecer por conta dessas mudanças climáticas. Algumas ilhas correm sérios riscos de, se o nível do mar aumentar por conta do degelo, algumas ilhas literalmente vão desaparecer, vão ficar submersas. Isso é uma relação aí que é preocupante em alguns lugares. E aqui chegamos nela, na Rússia. Olha, começa aqui e vem até aqui. Sabe que a Rússia é bicontinental. Essa é a parte europeia, tá, gente? Onde fica Moscou e onde fica 80% da população. Então, a maior parte da população fica aqui nessa região. Tá? A Rússia que enfrenta climas extremos, invernos rigorosos, verões muito quentes. Só que a maior parte da Rússia corresponde a essa área da chamada Sibéria, que são lugares muito inóspitos. Bora ver esse aqui. São lugares em que não vai morar ninguém, lugares por conta do frio, ó, áreas de pesquisa.
Vejam que eles pegaram essa imagem que ela está sendo, ela foi capturada no momento de verão. Como é que você percebe isso? Porque o gelo derrete e essa camada do solo, que é a permafrost, ela aparece. E aqui você tem a tundra aparecendo. Mas no período do inverno, toda essa região aí, ela fica completamente congelada, tá, gente? Veja que interessante. Essa região da Sibéria, que agora, nesse mês de junho de 2020, ela atingiu 38 graus positivos. Então, a galera tá assustada, porque, assim, nunca foi registrado temperaturas tão altas nessas áreas aí nas últimas décadas. Então, pode ser que seja uma consequência das mudanças climáticas. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Deixa eu ver se o Google Maps vai pegar. Cola. Rússia. Aqui, ó. A Península de Kola, na Rússia, é uma região interessante, porque é uma das regiões, não, na verdade é a região onde foi perfurado o maior buraco do mundo, na tentativa aí de encontrar o que é que existe no subsolo. Foi perfurado aqui 12 quilômetros. É a área mais profunda já escavada para o ser humano, não vai aparecer não. E fica aqui, exatamente na Península de Kola. A Rússia, que assim, é um país muito importante para a região da Europa, porque é uma grande produtora de gás, de petróleo, então ela inclusive abastece aquelas regiões. Porém, ela enfrenta alguns problemas. Um desses problemas está aqui, ó, recente, tá? É em relação a essa ilha, que é a ilha da Crimeia. A Crimeia já foi da Rússia no período da União Soviética, foi anexada à Ucrânia e depois, agora em recente 2014, literalmente a Rússia tomou a Crimeia da Ucrânia. Tomou porque a União Europeia não reconhece o que a Rússia fez, os Estados Unidos não reconhecem essa anexação da Crimeia à Rússia. Então temos aí uma tensão geopolítica, temos aí um problema diplomático, tá? Só que temos uma outra situação. A maior parte da população da Crimeia, a maior parte da população é de origem russa. Então é uma galera que fala russo, que tem essa ligação consanguínea. E então eles acabaram sendo favoráveis a esse processo de anexação. Porém, o território estava sob o domínio ucraniano, tá? Uma região muito bonita, ó, Península da Crimeia. E aí tá, agora Vladimir Putin está tentando cada vez mais integrar a Crimeia à Rússia, inclusive com a construção de uma grande obra, uma grande ponte para ligar ela à parte continental, porque você tem, ó, a Ucrânia está desse lado e a Rússia está desse lado. Então é uma outra situação. Logo às margens do Mar Negro. Mar Negro, que é importante porque ele conecta a Europa à Ásia. Desse lado, Europa, Bulgária, Romênia, Moldávia. Desse outro lado já temos a Ásia, ó, Geórgia, Armênia, Azerbaijão. A Turquia também está no meio. A Turquia é bicontinental, assim como a Rússia. Um pedaço da Turquia é europeu, o outro pedaço da Turquia é asiático. E aí esse Mar Negro, ele é muito importante por ser esse elo de ligação, essa fronteira natural. Além disso, ele recebe a foz, a água do rio Danúbio, que é assim um dos rios mais importantes da Europa, tá? Bem pertinho dele, para quem está aqui, apresento para vocês o Mar Cáspio, que é outro mar super importante também para essa região. Para muita gente é considerado o maior lago do planeta, porque a água assim, você não tem contato com nenhum oceano, mas a água é salobra. Então, antigamente, passaram a chamar de Mar Cáspio, tá, gente? Isso porque ele recebe água de muitos rios, entre eles o Volga, que é o maior rio da Europa. A gente já falou sobre isso na aula sobre a Europa. Então, é uma salinidade muito elevada para ser considerado um lago. E aí ele acaba sendo uma região importante. No passado era uma região muito, muito boa para pesca, até de caviar, eram famosos os caviares.
dessa região. Também foi encontrado petróleo nessa região, mas hoje em dia está super poluído, e aí essa pesca ela ficou comprometida. Vejam que são imagens incríveis que a gente acaba de se privando de ver, muitas vezes falta de tempo. Pô, vou ficar olhando aqui na rede social, enquanto eu poderia abrir um Google e dar uma viajada assim, ó, legal. Tem lugares incríveis, gente, e cenas ilustres, que eu já peguei cena de, pinguim olhando para a câmera. É realmente muito bacana. Aqui do lado, ó, o Mar Cáspio, são mares fechados, não tem contato com o oceano, embora o Mar Negro ele tem uma espécie de contato, que você tem o Estreito de Bósforo e Dardanelos, e aí vai ligar com esse outro mar aqui, que é o Mar de Marmara, e daqui vai seguir para o Mar Egeu, deixa eu achar o Mar Egeu aqui, Mar Egeu, Mar Egeu, e vai para o Mar Mediterrâneo. Que incrível, né? Esses nomes que a gente ouve muito falar na história, né? Então veja a quantidade de ilhas que existem aqui, ó. Chipre, o Mar Mediterrâneo que ele tá assim nos dois continentes. Então ele banha a Europa aqui, ó, Malta, as ilhas gregas aqui, ó, a Sicília, Sardenha na Itália, o Chipre que fica nessa divisão aqui, banha o Oriente Médio, ó, região da Síria, ó, Palestina, Israel, inclusive uma região que é utilizada para dessalinização da água, já que essa região é muito seca. O norte do Egito, inclusive o rio Nilo deságua aqui, a foz do rio Nilo está nessa região do Mar Mediterrâneo, o Mar Mediterrâneo que é fundamental na história, né? Então, os fenícios, egípcios, gregos, romanos, macedônios, todos eles se desenvolveram muito próximo aí, ó, Alexandria, Jerusalém, cidades importantes que se desenvolveram nesse contexto do Mar Mediterrâneo. Falando em Mar Mediterrâneo, deixa eu te mostrar uma coisa. Você está vendo este lugar aqui? Ó, Golfo de Suez. Aqui, deixa eu botar a imagem de satélite. Aqui nós temos o Canal de Suez, que é um dos canais mais importantes do mundo. Você está vendo deserto aqui, tá, galera? É um dos canais mais importantes do mundo. Isso porque ele permite o escoamento de parte do petróleo mundial. Isso aí é fato. Foi um canal totalmente artificial, a abertura dele foi artificial. Na verdade, ele tinha sido feito muitos anos atrás, mas a areia do deserto cobriu, e aí ele foi feito oficialmente aí no século XIX, com dinheiro britânico, tecnologia francesa, tentando aí reduzir, e reduziu quase 7 mil quilômetros de navegação para se chegar na Europa. Tá? Então, passa por aí cerca de 15% do comércio mundial. E veja que interessante. Veja o que estão fazendo aí, a ampliação. Mão dupla, galera. Mão de ida e de vinda, para facilitar a navegação. Veja que incrível. Isso para esse escoamento ele é muito importante. Então, embora hoje em dia aí, o petróleo esteja passando por uma crise, e a maior parte do produto que é escoado aqui é literalmente petróleo, tem nenhuma área aqui para eu ver, achei. Mas ainda é uma região muito importante. Olha que incrível. Canal de Suez. Deixa eu voltar aqui para vocês entenderem qual é a importância disso. Ó, temos o Mar Vermelho, aquele mesmo da Bíblia. Aí nós temos aqui essa região que é chamada de o Golfo Pérsico, onde fica concentrado aí uma grande quantidade, cerca de um pouco mais de um terço do petróleo do mundo, fica nessa região. Tá vendo? Kuwait, Arábia Saudita, Irã, inclusive o estreito, que é o Estreito de Hormuz, que fica aqui. É por conta dessa passagem, é uma passagem estratégica. Aqui, Golfo de Omã, uma região aí que já teve muitas questões de tensões entre Estados Unidos e Irã, principalmente. Tá, gente? E aí os navios saem por aqui, entram aqui no Golfo de Adém, e aí cruzam, entram no Mar Vermelho, e logo estão
no mar Mediterrâneo. Vê que incrível. Se não fosse isso, eles teriam que fazer isso, né? Descer aqui pela Somália, descer Madagascar, chegar na cidade do Cabo, o Cabo da Boa Esperança. Lembra que era o antigo Cabo das Tormentas e aí acabou mudando para não dificultar essa navegação, que era cheio de lendas ligadas a isso, cheio de histórias negativas. E aí sobe para o Oceano Atlântico. Então isso encurtou muito essas distâncias. Quando a gente fala da África, vejam, essa é a região do chifre da África. Somália, Etiópia, Djibouti, Eritreia é uma região muito pobre, inclusive Sudão, Sudão do Sul, um dos países mais jovens do mundo, tá? Foi recentemente reconhecido pela ONU. E essa imagem é incrível porque mostra a imponência do deserto do Saara. Veja que massa, pegando vários países, Mali, Níger, Chad, Sudão, Egito, Líbia, Argélia, Marrocos, e literalmente o deserto do Saara, ele criou uma divisão natural entre o norte da África, de influência muçulmana, são brancos, e a África subsaariana, que é a África negra, né? Então, essa região aqui criou uma limitação natural. Lembrando que entre um e outro aqui tem o chamado Sahel, que é a divisão, nessa zona de transição entre deserto e savana. Olhando o Oriente Médio aqui, a gente vê também um imenso deserto, incrível, região muito importante. Olha, Irã, tudo deserto, climas áridos. Aqui eu tenho. Quem conhece esse lugar aqui? Quem sabe que lugar é esse? Veja que bonito. Alguém sabe que lugar é esse? Isso é o Mar Morto. O Rio Jordão deságua aqui, a evaporação é grande demais, é uma depressão absoluta, ou seja, é mais de 400 metros abaixo do nível do mar, então acaba tornando uma região de intensa salinidade. Por isso, a gente, na verdade, nem seria um mar, seria um lago, mas a água é tão salgada que acabam chamando de mar. Veja que incrível. Eu não quero a piscina, não, velho. Vejam que já eu acho que é uma terceira vez aí que eu coloco essas áreas perto de pontos naturais e aparece piscina, hotel. Vejam a importância do turismo para essas áreas. Mesmo em lugares desérticos, assim, a gente sempre está vendo um carro parado, turistas fotografando, ou a sombra de alguém fotografando aqui. Então, são áreas que vivem muito do turismo hoje em dia. Isso, e aí, esse período da pandemia é terrível porque o turismo literalmente parou, né? Então, é um outro fato para a gente refletir sobre a questão do setor terciário, a importância que ele gera, principalmente para essa região do Oriente Médio, né? Essas ilhas aqui, ó, Dubai, Abu Dhabi, veja que coisa incrível. O lugar mais incrível, olha só, olha as ilhas artificiais. Gente, isso é de verdade, gente, ó. Em formato de. Vamos para essas ilhas? Ou vamos para perto delas? Será que eu consigo? São condomínios, são lugares aí construídos para gente com muita grana. Essa região dos Emirados Árabes, que o petróleo foi o grande desbravador, né? Mas hoje em dia o turismo, os serviços, eles se tornaram atividades extremamente essenciais e lucrativas. Ó, áreas desérticas, tem um mazão aqui. Massa, né, velho? Olha lá, olha a quantidade de ilhas artificiais. Beleza? Já que a gente está na Ásia aqui, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Vamos para o extremo oriente. Ó, tá a Índia, Oceano Índico, o Oceano das Monções, ventos úmidos que batem aqui na Cordilheira do Himalaia durante o verão e precipitam em forma de chuvas intensas, tá? Então, o verão é muito chuvoso nessa região. O teto do mundo está aqui, veja que incrível. O nosso querido Himalaia. Olha o botãozinho aqui. Lembra do botão? O país da felicidade. Olha ele aqui. Oi, achei o lugar. Apareceu. E eu botei para voltar. Peraí, bora achar outro lugar. Então, essa região sofre muita influência do Himalaia. Olha aí que massa.
influência econômica, influência física. Então, isso acaba determinando muito a situação dessas regiões. Mas quando a gente vem para cá, ó, Sudeste Asiático, Tailândia, Vietnã, Camboja, Laos, região muito complicada nesse sentido de questões de conflitos entre grupos extremistas, separatistas. Ao mesmo tempo, são regiões que estão se desenvolvendo bastante por conta da mão de obra mais barata, então acabou recebendo muitos investimentos, linhas de produção, pega aí Tailândia, a própria China, então são lugares que cresceram muito do ponto de vista econômico por conta dessas atividades. E aqui nós temos a querida Taiwan. Taiwan, que já foi considerado China. Toda essa região aí é, né, uma única, tudo assim, anexada à China, e no período lá da Revolução Comunista, o partido que estava lutando contra o Partido Comunista, que era o Partido Nacionalista, liderado por Chiang Kai-shek, ele foi expulso literalmente, e ele se abrigou aí na Ilha Formosa, nome dado pelos portugueses, e durante muitos anos foi considerado uma China bastarda. Então havia a República Popular da China, que é essa daqui, e havia a China Insular, a Ilha Formosa, a República da China. Inclusive entrou na ONU, tá? E aí no final da década de 70, a China pediu para reconhecer, né? E aí, só existe uma China, que parada é essa de existir duas Chinas? E aí acabou que realmente reconheceu a existência de uma única China, e é essa continental. E aí Taiwan hoje em dia não é reconhecido por muitos países. Alguns reconhecem, outros reconhecem Taiwan como uma província rebelde. Embora o governo de Taiwan seja autônomo, Taiwan tenha forças armadas, ele tem aí toda uma estrutura de um país autônomo, só que a China não abriu mão, obviamente, desse território. Taiwan, que é um dos tigres asiáticos, que são esses países que tiveram aí um crescimento muito grande nesses últimos anos. Olha que coisa linda. Isso por conta da grande força capitalista e força econômica que foi implantado aí, né? Então, o capitalismo visando exportação, então a produção visando atingir o mercado externo, e aí eles conseguiram se tornar um país rapidamente industrializado, se tornando aí uma região para abastecer o mundo. Quantos produtos eletrônicos você já pegou com o nome de Made in Taiwan, Made in Coreia, Coreia do Sul, óbvio, né? Eu nunca tentei. Será que a gente, coisando aqui, soltando aqui, a gente consegue ver a Coreia do Norte? Será? Vamos ver se a gente consegue ver a Coreia do Norte. Consegue, olha lá. Ó. Olha aí. Alguma parte da Coreia do Norte, parte turística. Deu para ver. O Google teve acesso a essas imagens. Tranquilo, gente? O Japão, o arquipélago japonês aqui, ó. Essa região que é entre o Japão, você está vendo aqui muitas ilhas, muitos vulcões, é o chamado Círculo de Fogo do Pacífico, uma área muito intensa, marcada aí por vulcanismo, por terremotos, tsunamis, enfim, uma região que sempre entra nas estatísticas aí, sempre entra nas notícias em relação a essas atividades. Tranquilo, eu acho que já deu para falar bastante aqui, já deu para você ter uma breve noção. Olha a Austrália, quanto deserto. A maior parte do território australiano literalmente é desértica. Então a ideia dessa aula era exatamente isso, era fazer você ter um breve apanhado sobre alguns pontos importantes do mundo. Olha aqui a Europa, a Península Ibérica, a Península Itálica. Deixa eu mostrar um lugar interessante. Você está vendo aqui o Reino Unido, né? Reino Unido na verdade, as Ilhas Britânicas. São esses 5 países, e desses 5 países, 4 deles fazem parte do Reino Unido. Irlanda do Norte, Escócia, País de Gales e Inglaterra. Desses 5 países, só a Irlanda não faz parte do Reino Unido, não faz parte. Mas uma coisa interessante que eu quero mostrar. Vejam que entre as Ilhas Britânicas e o continente, aqui tu tem a França, nós temos o Canal da Mancha, um ponto assim importante, estratégico, uma passagem estratégica. E deixa eu aproximar para você ver uma coisa.
Tá conseguindo ver umas linhas? Na verdade, foi construído aqui uma via de ligação do continente com a ilha. É o chamado Eurotúnel. Você consegue incrivelmente passar de trem da França para a Inglaterra, da Inglaterra para a França. Incrível, né? A construção de um túnel submerso pelas águas, pela água do mar. É incrível, né? Olha aqui, ó, Roterdã, um dos portos mais importantes da Europa e grande movimentação nessa área aqui, uma das áreas mais industrializadas do continente europeu, aqui na região dos Países Baixos. Tranquilo? Beleza? Ó, Península da Jutlândia, as ilhas, as ilhas escandinavas, né? Os países escandinavos, Noruega, Suécia, Finlândia, países com elevado IDH, a Islândia também aqui, uma das áreas de melhor qualidade de vida do planeta, embora seja um lugar isolado. Ai, que imagem linda! Eita, que imagem linda! Vou guardar essa imagem para a gente encerrar nossa aula. Tá, gente? Espero que vocês tenham gostado e eu possa ter ajudado vocês de alguma forma. Estou tentando colocar a câmera de volta, mas não estou conseguindo. Então, tudo bem, eu me despeço desse jeito. Se tiver dúvida, não deixem de me consultar. Tranquilo? Felicidade para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês e nunca desista do seu sonho, porque ele é a coisa mais importante que você tem que guardar na sua vida, o seu legado. Valeu, Rocha.